Senhoras e senhores, estamos de volta. Sim, senhor, estamos de volta por quê? Porque nesse sábado o Campeonato Brasileiro tem mais uma rodada. É porrada até a Copa agora. Vai ter jogo direto. O Cambola acabou de jogar no meio da semana, vai jogar de novo agora, neste sábado contra o Cruzeiro, no Morumbis. E temos muito a dizer sobre essa partida, situação do São Paulo, a torcida bronqueada com o Roger, o cara mal chegou, questões políticas fora de campo também do São Paulo. Como esse jogo pode ser importante para o que vem por aí, porque tem Sul-Americana, tem um monte de coisa. Tem o adversário revigorado com o novo técnico e com um monte de jogador bom. Enfim, é por isso que estamos aqui. Estou ao lado de Arnaldo Ribeiro. Boa tarde, satisfação. Boa tarde, Tironi. Muita coisa em jogo nesse sábado, né? Dois times com técnicos novos e o São Paulo podendo ter aí diante do seu torcedor, pela primeira vez, talvez, o time que o Roger gosta, o que está gerando tanta polêmica aí, né, nas comunidades são paulinas. O time que o Roger gosta é o time que o torcedor gosta? Interrogação. Essa é uma das questões que vamos debater aqui neste vídeo. Então, faça o seguinte, chamem parentes e amigos, venham assistir, dê o seu like nesse vídeo. O que mais? Assine o canal. A gente está com uma meta de 350 mil inscritos. Outro dia me perguntaram, quantos inscritos tem? Eu falei, 315, 317. Tá ótimo. Eu falei, tá ótimo, mas a gente quer chegar em 350. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. É ridículo de fácil. É só você apertar aí, você já se inscreve. Não custa nada, tá tudo tranquilo. Manda bala. E eu quero dar um outro recado para vocês. Vocês estão vendo esse QR Code na sua tela, porque eu preciso falar da GoCase. Semana do Consumidor que não acaba na GoCase, hein? Segue com muitos descontos. Cupom Arnaldo Tironi. Só nessa já começa com 10% de desconto por enquanto, tá? E na GoCase, meu amigo, a Copa do Mundo já começou. Tem a coleção CBF 100% licenciada, com coisas da seleção brasileira, que a gente vai mostrar nas próximas lives para vocês. Copo, tem tudo. Precisamos, né? Um mix de produtos envolve toda a nossa coleção de térmicos. Tem a garrafa fresh. Mostra a garrafa fresh aí, Arnaldo, por favor. Qual que você gosta mais? Aquela gordinha? Pode mostrar as duas. Essas aí são as duas opções de garrafa fresh. Mas... Essa aí é do São Paulo, mas tem da seleção brasileira também. Exato. Tá? Lindona. A gente vai mostrar nas próximas lives. Entre no clima de Copa. Copo Vibe. É aquele que tem o cabinho. Esse você não tem. Esse aí é o Copo Esse Life. Esse eu não tenho. Eu vou ver pelo menos na seleção se você me dá, né? Tá, eu vou te dar. Copo Life. Enfim, Copo Vibe. Essa garrafa fresh que o Arnaldo mostrou aí, ó. A de 950, que é a maior, tá com preço menor que a outra. R$130. O Copo Life, aquele com alça, 130. O Copo Vibe, esse do Arnaldo aí, ó, 100zinho, tá? Mala de bordo também, aquela com rodinha e tudo, 350. Minha filha levou para Iguape, pô. Tá vendo? Garrafa Urban, menos de 100. Mostra a Urban aí. Essa é a que eu vou na academia. Essa é ótima. Mas eu tenho uma diferente, ó. Tá, olha com a estampa da camisa, coisa linda. Tudo isso, mas tem tudo isso da seleção brasileira. Vamos entrar no clima de Copa com a GoCase, meu amigo. Tem muita coisa legal. Capinha de celular também, né? Tem uma taça tipo de vinho. Que inclusive sai o pezinho dela, se você vira um copo, é do caramba, é demais. Então, tudo isso na GoCase, use o cupom Arnaldo Tironi, aproveite aí o mês do consumidor, que o bicho tá pegando e vai ser legal. Muito bem, Arnaldo, vamos por partes para falar aqui do nosso jogo desse domingo contra o Cruzeiro, do sábado contra o Cruzeiro. Eu estou em ambiente hostil, não reparem, ambiente praiano hostil. Então é bom você anotar que o jogo é sábado, não vai voltar domingo, porque o jogo é sábado, certo? Pode deixar que estarei 18h30, Morumbi, sábado. Deixa bem claro aí. Bom, o novo São Paulo, o São Paulo do Roger, será que ele vai agora, assim, jogo em casa, já testou aí o que ele quis testar, falou que gostou da parte final do último jogo contra o Internacional, quando tinham 2 pontas. Será que é isso que veremos nesse sábado, Arnaldo? Pois é, né? O time está sendo meio que guardado às 7 chaves, mas a gente está indo pelas dicas das entrevistas do Roger, as complexas ou as mais simples, né? E como você falou, ele elogiou muito, depois do jogo contra o Inter, a presença dos 2 pontas, que foi a formação da parte final do jogo, quando o São Paulo chegou em empate, né? Com o Arthur e Ferreirinha. Aí, que normalmente esse seria
o esquema ideal dele, né? O esquema preferido, com 2 pontas, um centroavante, um volante marcador e 2 segundos volantes ou meias, né? Mais ou menos, depois a gente vai falar como o Cruzeiro do Arthur Jorge vai para o jogo também. Mas aí, em relação ao time do Crespo, que a galera gostava tanto, muita gente boa vai ficar de fora, né? E agora ele tem praticamente todo o elenco à disposição, exceção o Lucas machucado. Volta o Bobadilha, que estava na seleção, tem todo mundo. E a minha dúvida é quais vão ficar de fora, quais vão sobrar, se esse sistema com 2 pontas for efetivado. É aquilo que eu estava te falando durante a semana. Ele também elogiou muito o Pablo Maia, o volante marcador, que para jogar contra o Matheus Pereira, assim como foi para jogar contra o Alan Patrick, eu estou achando que vai o Pablo Maia como primeiro volante. Se vai o Pablo Maia como primeiro volante, se o Caleri é o centroavante e capitão, se vão 2 pontas, talvez Ferreirinha e Arthur, você fica com 2 vagas para o meio. E aí volta o Bobadilha, tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio, tem o Danielzinho, tem o Luciano. 2 dos 4, que era a essência do time do Crespo, vão sobrar. E aí veremos as consequências táticas e de popularidade, se é que você me entende. Sim. Bom, se as dicas que ele deu, que ele falou no jogo, for valer, me parece que o Bobadilha é um que já não vai. A não ser que ele vá no lugar do Danielzinho. Então, não, eu já não estou contando com o Danielzinho, para você ter uma ideia. Eu acho que vai jogar que pode sair. Eu acho que o Pablo vai jogar Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. Pode ser isso, que era o trio que o Crespo usava o ano passado, com 3 zagueiros e Luciano e Caleri na frente. Aliás, na verdade, Luciano e Tapia, né? O Caleri estava machucado. Esse trio foi modificado quando chegou o Danielzinho, mas Pablo, Marcos Antônio e Bobadilha estão acostumados a jogar juntos. Nessa formação, nesse trio, sobraria o Luciano, né? No banco de reservas, além do Danielzinho no banco de reserva. Né? E aí você está imaginando que vai ter Ferreirinha e Arthur, né? Isso estou levando em consideração essa preferência do Roger. A opção é ter o meia pelo lado. Isso, né? Exato. Ele tentou isso sem sucesso contra com 2 jogadores. Exatamente. Eu com o Marcos Antônio, os 2 jogaram mal quando jogaram por ali. Ele pode tentar com um terceiro, mas a gente já pode avisar, com o Bobadilha pelo lado, mas a gente pode avisar para ele que dá errado. O Bobadilha, muitas vezes com o Crespo, era o cara mais do lado direito, mas para marcar o lateral esquerdo, né, que é o Kaique da seleção, não como ponta direita, que foi essa formação contra o Inter. Então eu estou bastante curioso, né, para quem vai sobrar se o esquema com 2 pontas for de fato adotado contra o Cruzeiro do Arthur Jorge. Rapaz, bom, e o Cruzeiro do Arthur Jorge é o novo Cruzeiro. Estreou, ganhou, está se recuperando, já está ali rumando para sair da zona de rebaixamento, né? Tá ali, ganhou a primeira, né? É o primeiro ali na zona de rebaixamento, mas já tem 7 pontos, empatou a primeira, empatou uma, depois ganhou outra, ganhou com o Arthur Jorge, ganhou bem, aliás. E vem com um novo time, com um novo técnico, um novo time. Um novo trabalho. Você vê, né? Também na ideia de jogo do Arthur Jorge sobraram 2 titulares absolutos da equipe anterior. Porém, o Cruzeiro vinha muito mal. Então o Arthur Jorge, acho que ele chega, olha, eu vou consertar isso aqui. Vou arrumar, exatamente. Os 2 líderes do time lá do ano passado, Leonardo Jardim, que foram mantidos pelo Tite, foram tirados do time, no meio de campo. Né? O Lucas Silva e o Lucas Romero, os 2 Lucas. Ele tirou os 2 do time para fazer um time mais ágil, né? Mais rápido. E ganhou do Vitória. E o que me chamou a atenção foi que os 3 gols do Cruzeiro foram marcados num intervalo pequeno. Mais ou menos como era o time dele do Botafogo, como era o Flamengo do Jorge Jesus. Você lembra? Era assim, você tem a oportunidade, não é o Palmeiras do Abel, é o contrário. Faz 2 e nocauteia. Exato. Então, assim, Tironi, o time que deve ir a campo, ele tem a volta do Kaique, que estava na seleção, ótimo reforço. Sim. O Matheus Cunha é o novo goleiro, né? Porque o Cassius teve a operação. Esse a gente gosta. O Matheus Cunha era o goleiro do Flamengo naquele gol do Caleri, né? No Maracanã, né? No Maracanã.
Mas aí na lateral ele experimentou os dois, já o William ou o Fagner, mas daí é normal, a zaga mesma, Fabrício, Bruno, Villalba e Kaique. Aí o meio de campo, que é novo, é Matheus Henrique, né, o baixinho, que é mais técnico, mas pega menos do que o Lucas Romero, por exemplo. O Gerson de segundo volante, certo? Não de ponta, não de meia. E o Matheus Pereira, empoderado, capitão do time, craque do time. Aí ele, mais ou menos na frente, adota o que o Leonardo Jardim fazia. O Christian por um lado, o Arroio pelo outro e o Caio Jorge de centroavante. É um time mais rápido, mais leve, mais ofensivo. Né? Melhor que muito time do campeonato. Estou pensando nesse meio campo, o Gerson como segundo volante. Então, tudo bem, você pode até colocar o Pablo Maia para marcar o Matheus Pereira. Ok. Isso. Você vai ter um outro cara muito bom, muito talentoso, que arma também, que é o Gerson, para ser marcado. Exato. E aí eu acho, aí que tá. Essa é a minha dúvida, né? Qual seria o trio do São Paulo? Né? Pablo Maia e quais outros dois? Dá para imaginar mais que possa ser o Pablo Maia e o Bobadilha. O Bobadilha batendo com o Gerson. Eu acho mais isso também. Né? Mas daí fica uma vaga para Marcos Antônio e Luciano, que era a alma do time. Essa ligação Marcos Antônio e Luciano funcionava demais. Era o que o São Paulo tinha de diferente. E talvez esteja acabando essa era, que durou pouco. Aí vai ter agora a era Ferreirinha e sei lá quem. E o Arthur, né? Buenas, vamos lá. Respira, é assim o futebol. Eu tô na pegada de você sabe, de não. Nós vamos. Tomara que dê certo. Eu vou torcer contra, tomara que dê certo. Tô louco que dê certo. E assim, né, Tiro? Os dois times, eu tô dizendo que são escalações ideais dos dois técnicos novos, levando em consideração que na terça-feira os dois estreiam pelas competições sul-americanas fora de casa. Mas ninguém tá falando em poupar, entendeu? Aí, como diria o Juarez Soares, é hora de ver quem tem garrafa vazia para vender. O que vai ser a partir disso aqui, desse jogo? Se o São Paulo ganhar do Cruzeiro, vai continuar na parte de cima e aí vai entrar no campeonato, numa competição sul-americana. E o Cruzeiro é a mesma coisa, só que vai estar na Libertadores. Exato. Os dois jogando na terça. Exato. O São Paulo vai a Montevidéu contra o Boston River. E o Cruzeiro vai a Guayaquil contra o Barcelona. O Cruzeiro está no grupo mais difícil da Libertadores, tem o Boca ainda. Né? E é aquilo, começa. Só foi o primeiro dos 18 jogos da sequência. São Paulo, por exemplo, joga na semana que vem, ele joga em Montevidéu e em Salvador pelo Brasileiro no final de semana. Vai ter que revezar muito jogador, não tem como. Olha, vitória, né? Seria muito importante. Se o São Paulo conseguir ganhar do Cruzeiro, Tironi, ele chega na Sul-Americana depois de 10 jogos, metade do turno do Brasileiro, entre os 4, 5 primeiros. Seria um baita, seria uma baita colocação. A gente fica falando, né? Mas assim, que tá com esse ar de putz, não sei o quê, perdeu a liderança, perdendo o Palmeiras, mas a campanha ainda é bem boa, né? Sim, é bom, é ótimo. O São Paulo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Por incrível que... O São Paulo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 6 gols tomados em 9 jogos, sendo que ele saiu atrás do marcador praticamente em todas as partidas. Ele ainda conseguiu virar, ainda continua com uma defesa pouco vazada. Então, é uma boa campanha. É claro que muito dela constituída na época do Crespo, né? Da largada do Crespo. Então, cabe ao Roger tentar manter o time pelo menos entre os 5. Né? Por isso que esse jogo desse sábado é um jogo chave, né? Vai indicar para onde vai o São Paulo. Se ruma para as Copas, se continua no Brasileiro e tal. Exato. Agora, a gente está falando aqui, o time, meu Deus, vai tirar não sei quem, vai sair esse, vai quebrar a alma do time e tal. Porque, por incrível que pareça, eu vou falar uma loucura, mas o Roger ele está com uma resistência imensa e não tem outra alternativa para ele a não ser ganhar o jogo de amanhã. Por isso que é um jogo muito decisivo para ele. E se o Roger não durar, talvez o Rui Costa não dure também, né? Claro. Essa ameaça. Exato. A questão autoral da troca de treinador do Rui Costa e do Rafinha, né? Pelo Roger. Sim, o Roger já chegou ameaçado no São Paulo. E sim, nesse contexto, ele arrastaria os outros dois. Numa conotação num clube que está com pouca força política de sustentação. Né? A direção tem pouca força, Macis e tudo mais. Exato. Momento. O Macis, que está com 10 mil
problemas interino no cargo, aguentaria uma pressão da torcida ou de parte dos cornetas para a demissão do Rui Costa, que foi da gestão Casares, ele ficou, Sim. E Roger. Eu acho que se não tiver resultado, Sim. A pressão vai começar. Eu não imagino o Maciço, esses caras. Não, ele não bancou nem o Crespo. Ele falou que faz aí, pois se quiser. Então, pois é. É uma questão. O que vai acontecer nessa semana aí, cronologicamente, dia 6, conhecido como segunda-feira, é isso? Isso. Segunda-feira tem o São Paulo Day, organizado pelo Diego Fernandes, que é aquele cara que pretende, que diz que vai trazer investidores para o São Paulo, desde que seja SAF e tal. Ele falou que tem muito bem relacionado, vai aquele cara do Ancelotti e tal. Um cara que já fez eventos lá, e São Paulino, muito São Paulino, e que quer mexer no São Paulo, quer resgatar o São Paulo, mas ele não acredita nesse modelo associativo do São Paulo. Ele quer uma revolução, uma SAF e tudo mais. Ele diz que ele tem capacidade de trazer investidores que possam tirar o São Paulo desse buraco. E aí profissionalizar a compliance, aquela coisa toda, profissionalizar o clube. Ele vai fazer o SP Day, que é onde ele vai mostrar, ele pretende mostrar tudo que qual é a proposta dele, os planos dele para o São Paulo. Isso é na segunda. Então isso já é algum tipo de pressão, porque tem muita gente que é favorável a uma SAF, que crê que o Diego, ou sei lá quem, possa ajudar o São Paulo a sair o São Paulo do buraco. Então tem sobretudo em parte da torcida, tem um eleitorado, vamos dizer assim, SAF, muito. Isso é indiscutível. Muita gente. Aqui na nossa live tem muita gente que gosta, que gostaria e tudo mais. Então esse é um primeiro ponto. Depois vai ter a votação da expulsão do Douglas Schwartzman e da Mara Casares do quadro, depois daquelas tretas todas que eles se meteram com a venda de camarotes, com a venda do espaço lá do camarote, que os caras foram gravados. Então, é uma semana politicamente complexa, né? Ainda tem, nessa mesma semana, a votação da renovação do contrato da New Balance, que não foi aprovada na canetada. Então, todas as questões contratuais, porque o Eduardo Toni, diretor de marketing, continua, né? E aí está tendo agora uma resistência a essas renovações extensas que ele promoveu em todos os contratos do São Paulo, que estão sendo revisados. Além de tudo, o Ministério Público entrou em choque com a administração Maciço, porque o São Paulo se negou a fornecer o contrato glorioso com a Live Nation para shows, que é o começo da história toda, o escândalo dos camarotes. Sim. Também elaborado pelo Eduardo Toni. São Paulo se negou, alegando a cláusula de confidencialidade, e aquilo que a gente fala sempre, a gente nunca vai saber se esse contrato é bom ou não, né, para o São Paulo, nunca vai saber. A gente vai saber que daqui a pouco o São Paulo vai ter que jogar no Canindé de novo, isso a gente sabe. Então, é uma semana de muita efervescência política, além da estreia na Sul-Americana do São Paulo, né? Então, o Maciço também está sob pressão, além do Rui Costa e do Roger, né? Então, tudo... e tem também uma outra coisa em relação a Roger e Rui Costa, que não está no São Paulo, mas está no rival. O Corinthians, igualmente caótico, joga no domingo, e a gente sabe, se o Corinthians não ganhar do Internacional, o Dorival vai dançar. E o Dorival disponível poderia significar também uma sombra maior em relação ao Roger. Então, para o Roger, esse jogo de sábado contra o Cruzeiro é, de fato, crucial. Só para não deixar passar, a gente está falando da Live Nation, por conta dessa pressão de tudo mais, se aprova ou não, se o do Ministério Público e tal, o Eduardo Toni estrategicamente deu uma entrevista, né, para a TNT Esportes, dizendo que só com o show do AC/DC, o São Paulo teve um lucro líquido de 15 milhões, disse ele. 15 milhões com os shows, 3 shows com o AC/DC fizeram no Morumbi. Ele raramente dá entrevista, deu essa entrevista e falou. Aliás, passando por o campo, aí tem que ver quais são as despesas posteriores. Passando por campo, o campo não está bom, viu? Depois do show do AC/DC. O gramado? Até agora? Até agora. Tava contra o Palmeiras meio... Tinha acabado de acontecer, a gente ficou em dúvida se o auxiliar do Abel Ferreira estava falando que o campo estava bom com uma ironia. Não, o campo não ficou bom. Não ficou bom depois do replantio, depois dos 3 shows do AC/DC.
E a gente vai vendo que futebol e show são incompatíveis em larga escala, né? E em abril, final de abril, nessa maratona, tem show de novo no Morumbi. E a gente vai ver onde nós vamos jogar, né? Isso. Por enquanto, o jogo é lá, no sábado. Quem apita, hein? Pois é, falando em Corinthians, apita o árbitro vetado pelo Corinthians recentemente, que é o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Os corintianos odeiam ele. Contra o São Paulo, ele tem... Contra o São Paulo, não. Nos jogos do São Paulo, ele tem arbitragens não muito polêmicas, né? Ele é um árbitro mais jovem, tal. Os jogadores costumam encher o saco, mas ele é o árbitro do jogo, Rodrigo José Pereira de Lima. Tem apitado jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Seria muito legal se amanhã o Morumbi estivesse pulsando para ajudar o time. Não acredito que vai acontecer. Você sabe que eu não tenho parcial nenhuma. Dá para ver pela feriado, a desmobilização depois do jogo do Palmeiras. Eu estava prevendo o pior público do ano. Depois, agora, pouco antes de a gente gravar o vídeo, no sábado de noite, teve uma parcial, não oficial, mas a parcial divulgada, que pelo menos eu acho que dá um público honesto para o jogo, né? Foram vendidos 21 mil ingressos. Então, eu achei que ia estar pior, juro por Deus. Talvez chegue. Então, pelo menos 25 mil, podendo, dependendo do sabadão, da gente empurrar aqui no vídeo. Vamos lá, cara. Vamos, galera. Chegar perto dos 30. Nosso público mínimo é 30, né? Deveria ser. É um jogo bom de ir. A torcida do Cruzeiro é irmã da torcida do São Paulo. Ficar todo mundo lá junto, no esquenta e tal. E vai para o São Paulo, não vai precisar, cara. A torcida vai precisar, não se desmobilizar, aí a coisa fica lá, aí lascou de vez. Exatamente. Por exemplo, onde você estará amanhã? Estarei no setor lá, que está nosso lugar sagrado. Portanto, a live, o jogo é 18h30, a live vai começar por volta das 21h, dando tempo para a gente voltar ali para a base. Isso. Espero que o senhor volte de onde você está para o jogo e saiba que o jogo, de novo, é sábado e não domingo. Perfeito. Estarei lá. E você vai comprar todo o kit da Golcase usando o cupom Arnaldo Tironi. Mostra aí, copinho Life do Arnaldo, tem a garrafa Urban. E ele está mostrando coisas do São Paulo, mas tem tem artigos de seleção brasileira agora. Clima de Copa do Mundo na Golcase. Tá? Usa o cupom Arnaldo Tironi e manda bala, que tem muita coisa legal de seleção brasileira e do São Paulo para você. Então é isso. Valeu!